candidato ao Senado por Goiás, Henrique Meirelles. Ministro, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação enorme estarmos conversando e é sempre um prazer estar aqui em Goiás, uma satisfação e uma energia positiva, forte aqui do Planalto. Muito bem. Obrigado. Sem dúvida. Ministro, obrigado pelo contato de novo. Eu tenho vários assuntos aqui para falar com o senhor sobre política, sobre Goiás, né? A pré-candidatura do senhor ao Senado, um trabalho que o senhor vem desenvolvendo ao longo dos últimos meses. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre o cenário internacional. Como é que o senhor está observando esse conflito iniciado realmente com bombardeio, com invasão da Rússia à Ucrânia? Era esperado, mas o que o senhor entende que podem ser as consequências, claro, perguntando para o senhor, principalmente na economia, ministro? Olha, existe aí, de fato, um risco importante de que nós tenhamos, com a escalada da guerra, alguns problemas de fornecimento, principalmente de gás natural que vem aí da Rússia para o Ocidente. De qualquer maneira, com as medidas de sanção e etc., a Rússia também já está cortando alguns suprimentos. Então, isso aí, de qualquer maneira, já começa devagar a influenciar, tanto que hoje o preço do barril de petróleo atingiu $100 há muitos anos, que não chega a esse valor. Portanto, é o resultado mais direto. É exatamente a subida do preço do petróleo, do combustível, que já, digamos, torna ainda mais problemático uma questão que já estamos tendo aqui no Brasil, que é exatamente o preço dos combustíveis, tá? Que está alto e impacta não só a atividade econômica, mas toda a população. Mas, de qualquer maneira, essa é uma consequência da guerra que talvez seja, do ponto de vista prático, para o Brasil, seja a mais relevante, e além das questões todas, geopolíticas, tensões, queda de bolsa, essas coisas. O que o Brasil poderia ou deve reagir? O que é que o Brasil pode fazer na visão do senhor, ministro? Para evitar esses impactos, Olha, enfim. O Brasil não está na região do conflito, não está na Europa, não tem. Mas eu penso na economia, ministro. Tem algo a se fazer na economia que o governo federal pudesse fazer? Bom, em relação ao problema específico da guerra, não. Em relação aos efeitos específicos da guerra, não. Em relação à subida em geral do preço de combustíveis, que tem diversas outras questões além da guerra lá na Ucrânia, porque, evidentemente, que o preço de combustível está subindo já há um bom tempo, tá? Não é de agora. E, em relação a isso, o Brasil tem tomado aí uma série de providências, os estados congelaram por um período o valor de referência para a fixação do imposto de combustíveis, o governo federal está discutindo lá se vai ou não vai cortar imposto, mas não decidiu, está uma discussão já há um bom tempo. Agora, a solução que me parece mais eficaz seria uma solução que eu apresentei em 2018 e que voltou à discussão recentemente no Senado, mas não foi para frente. O governo está envolvido com uma série de coisas e isso acaba também não sendo levado à frente lá no Senado. Mas o mais importante agora seria a criação de um fundo de estabilização de preços de petróleo. Isso seria um fundo financiado pela criação de um imposto sobre a exportação do petróleo bruto, que é uma coisa que vários países do mundo fazem, e esses recursos seriam usados
exatamente para estabilizar o preço. Isto é, quando o preço subisse muito, como é o caso agora, fosse usada essas reservas, que são reservas financeiras criadas como resultado exatamente dessa receita do imposto sobre a exportação de petróleo bruto, isso seria usado para diminuir o valor do combustível no Brasil. O que o governo tem que fazer é exatamente trabalhar nesses mecanismos para ir na origem do problema. Ficar correndo atrás, medidas aqui e ali, não resolve o problema. Coisas que não têm um impacto direto, corre para lá, corre para cá, etc., não resolve. Nós temos que olhar diretamente o problema. Qual é o problema? O problema é o aumento do preço dos combustíveis. Então, nós temos que atuar nisto. Ministro, não avisamos que perguntaríamos sobre isso, mas também, né, o momento, o dia exatamente em torno disso, né, em torno de uma guerra que está começando, e a gente, claro, tentou aproveitar aqui o conhecimento do senhor, a experiência do senhor, de ex-presidente do Banco de Boston, ex-presidente do Banco Central, de ministro da Fazenda, para tentar entender o que é que pode ter de impacto. Mas vamos lá, então, ao assunto que é a pré-candidatura de Henrique Meirelles ao Senado. Já tem sido trabalhado há alguns meses. O senhor está se retirando, se desincompatibilizando do cargo no governo de São Paulo, com agenda de cabeça aqui em Goiás. A partir de quando? Qual é o plano a partir de agora dessa pré-candidatura, ministro? Olha, primeiro, intensificar as viagens, como estou fazendo agora, hoje, com reuniões importantes, com contactos, com entrevistas como essa, cada vez mais, e até o final deste mês, que começa a partir da próxima semana, nós vamos, então, a partir daí, tomar as providências formais de desincompatibilização lá do meu cargo público atual, e etc., e engajamento aí, digamos, formal na pré-campanha ao Senado. E Kleber Ferreira está com a gente, viu, ministro, para fazer também perguntas aqui sobre o Estado de Goiás. O assunto que você quiser levantar, viu, Kleber? Fica à vontade. O ex-ministro Henrique Meirelles com a gente. Kleber. Um bom dia para o ministro Henrique Meirelles. Já falei com ele até sobre futebol, em jogo da seleção brasileira do estádio Serra Dourada. Ele falou que o Brasil, no segundo tempo, marcaria 2 gols em cima do Chile. E não é que o Brasil marcou 2 gols em cima do Chile. Eu falei, isso é danado mesmo. Não tem jeito, acertar o placar é muito custoso em jogo de seleção. Mas hoje eu vou falar sobre política, ministro. A candidatura do senhor ao Senado em Goiás, ela é irreversível? Olha, evidentemente que estou decidido, estamos aqui, estamos fazendo a campanha, e a minha decisão é a candidatura. E vamos ver agora. Evidentemente, na vida tem uma série de circunstâncias políticas, evolução das pesquisas, questões diversas que podem, obviamente, influenciar uma decisão final de candidatura ou não. Porque, afinal de contas, quem define quem serão os eleitos, quem serão as pessoas que ocuparão os cargos, a população. É o povo, é o eleitor. Não compete a cada um decidir. A pessoa pode propor o seu nome, se colocar à discussão, trabalhar, como é o caso que eu estou fazendo, mas, evidentemente, tem que ouvir a população. Isso tem que ser feito através de pesquisas, etc. Então é esse o quadro. Vamos prosseguir. Eu estou hoje aqui trabalhando, vamos em frente. E espero poder, de fato, estar prestando serviço ao povo de Goiás. O senhor está atualmente muito próximo da base de Ronaldo Caiado, mas já esteve conversando também com Gustavo Mendanha, já conversou com outros pré-candidatos. O senhor já definiu o candidato pela base de Caiado, ou estou fora, ou isso não está definido? O senhor pode candidatar por outra base também?
Não, não existe ainda essa definição. Eu tenho uma relação excelente com o governador. Somos amigos aí há muitos anos. Temos tido conversas boas, etc. Mas não há uma definição ainda de chapa, nem por parte dele, nem por minha parte. Estaremos conversando sobre esse assunto. Tem uma coisa que o senhor nunca respondeu e que eu vou perguntar para dar a oportunidade para o senhor falar sobre essa questão. O senhor apareceu como candidato a deputado federal em Goiás quando tentava uma vaga no Senado também. Foi eleito depois de abrir mão do mandato para servir a nação em outro posto na condição de ministro. Agora, o senhor não é o primeiro político da sua família, né? O senhor é de uma família política. Pouca gente sabe disso. Exatamente. Eu tenho aí na minha família, uma família que tem tido uma participação política há mais de um século em Goiás. Um dia desse eu estava, por acaso, fazendo um rearranjo, reorganizando algumas fotografias que eu tenho em casa. E então, estava observando lá uma fotografia do meu avô, juntamente com os vereadores da Câmara de Vereadores de Anápolis. Ele era o presidente da Câmara de Vereadores nessa oportunidade, uma fotografia datada de 1934, quando ele já estava fazendo a sua carreira política. Então, quem era ele, ministro? O nome dele era Graciano Antônio da Silva, muito conhecido como Sanito, Coronel Sanito, de Anápolis. Sim. Depois disso, existiram outros parentes, diversos parentes que tiveram participação ativa em política. O Jonas Duarte, por exemplo, meu tio, foi, inclusive, foi vice, depois governador de Goiás. Ele assumiu o mandato efetivamente e foi governador por um bom tempo. Isso já desde o início, portanto, desde que eu era criança, eu já convivo nesse ambiente de vida pública no estado de Goiás. O meu pai foi um servidor do estado de Goiás a vida toda. Ele começou a trabalhar no estado quando ainda estudava direito na cidade de Goiás, quando estava começando a ser construída a nova capital Goiânia. Ele se mudou para cá, trabalhando pelo governo do estado. Foi, naquela época, ocupante de diversos cargos públicos, etc. Inclusive, quando eu nasci, ele era secretário de Segurança Pública aqui em Goiás. Então, ele continuou na vida pública, no serviço público, foi chefe da Casa Civil, etc. Finalmente foi o fundador da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado, assumiu o cargo de Procurador-Geral do Tribunal e, posteriormente, depois que se aposentou como procurador do Tribunal, continuou como advogado do então Banco do Estado de Goiás. Em resumo, o meu pai foi um servidor público de Goiás pela vida inteira, e até morrer. Quando ele parou de trabalhar, alguns meses antes de falecer. Ele trabalhou até 92 anos de idade. Pois é, a minha última pergunta, ministro, a minha última pergunta para o senhor é uma pergunta muito fácil de ser respondida com uma palavra só. Lula ou Bolsonaro? Nem Lula, nem Bolsonaro. 2 palavras. Ou 4. Dória. Oi? Realmente, eu acredito na terceira via. É muito importante que o Brasil tenha uma possibilidade. Mas eu acho que eu tenho apenas
elaborando um pouco mais. Eu tenho excelentes relações com o ex-presidente Lula, não tem dúvida. Ele, inclusive, fez um vídeo aí interessante há um tempo atrás, onde eles perguntam sobre mim. Perguntam a ele, mas o Meirelles? Ele fala, não, o Meirelles fez um excelente trabalho no meu governo e me elogiou muito tudo o que eu realizei no Banco Central, durante todo o período que ele foi presidente. Temos uma relação muito boa, o que é real, fato, é isso mesmo. E no final ele diz, no momento ele está lá com o Dória, mas naquela expressividade dele, ele diz, mas a Terra é redonda, então nós podemos voltar a nos encontrar. O que eu quero dizer é o seguinte, estou, no momento, na posição de responsável pela economia de São Paulo, estou deixando agora, exatamente, para me candidatar ao Senado por Goiás, e estou, no momento, como coordenador do plano econômico do governador Dória, mas estamos, evidentemente, aí no processo de discussão, de avaliação, etc. Eu tenho excelentes relações, portanto, com o ex-presidente. Estou coordenando o programa econômico do governador Dória e o fato é que a prioridade é exatamente nós prestarmos o melhor serviço ao país. Rubens Salomão. Oi? Ministro, uma pergunta que me parece ser inevitável é a seguinte, o senhor nunca foi um homem que viveu da política, o senhor sempre teve, né, outros rendimentos, outras atividades nas quais o senhor, inclusive, foi muito bem sucedido. Não pode acontecer em 2023 o que aconteceu em 2003 ou em 2002, o senhor foi eleito, deputado federal mais votado e acabou não assumindo o cargo, porque o senhor tem uma série de outros compromissos. Será que há essa garantia de quem possa votar em Meirelles, o senhor se candidatando mesmo ao Senado, hoje é pré, de que o senhor vai assumir, vai ser senador a partir de 23? Sim, em sendo candidato, disputando as eleições, será essa a minha decisão permanecer. Em 2002 foi uma situação diferente, porque, em primeiro lugar, eu não cheguei a assumir o cargo. Eu fui eleito, sim, deputado, mas fui imediatamente convidado pelo ex-presidente Lula para ser o presidente do Banco Central do Brasil. Eu aceitei porque acreditei, com razão, que seria a melhor maneira de eu servir ao povo de Goiás e ao povo do Brasil. No meu período como presidente do Banco Central do Brasil, foram criados em Goiás 350 mil empregos, aproximadamente, e mais de 1 milhão de goianos saíram da pobreza naqueles 8 anos. Foi um movimento que aconteceu no Brasil todo, onde foram criados no país quase 11 milhões de empregos. 350 mil apenas em Goiás, proporcionalmente à população. Portanto, era uma situação particular, diferente, e eu concluí que ali seria a melhor maneira de servir ao povo de Goiás. Agora, é diferente. Agora, estou assumindo um cargo no Senado. Eu acredito que, nesse momento, os grandes temas nacionais passam pelo Senado, que é as reformas, etc. Então, em sendo candidato, sendo eleito, eu estarei no Senado trabalhando por Goiás e pelo Brasil. O senhor tem agenda agora para esse fim de semana, para esse feriado? Não sei se dá para chamar de feriado, porque formalmente não é, e tem muito lugar que não tem ponto facultativo, mas o senhor tem agendas, enfim, inclusive com o governador Caiado? Sim, eu tenho diversos compromissos aqui em Goiânia, que eu estou cumprindo, e posteriormente tenho também compromissos também fora, na próxima semana, mas o fato é que estamos aí, trabalhando durante esse período todo. Obrigado, Meirelles, pela entrevista aqui. Um grande abraço ao senhor e um ótimo trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um abração.
Obrigado pela entrevista. Ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, quase ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Anunciou aqui, confirmou na entrevista que já para o início do próximo mês de março estará de cabeça aqui, né, já fora do cargo lá no governo de São Paulo, ainda secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e pré-candidato ao Senado, Henrique Meirelles, pelo PSD. Destaques a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br. Também com uma análise importante, né, do ex-presidente do Banco Central, ex-presidente